Bem, quando eu leio Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8, eu vejo que o cerne, o âmago, o objetivo central do versículo de Timóteo, capítulo 5, verso de número 8, é o tema família. Paulo está falando sobre família. E quando Paulo escreve Timóteo 5, 8, ele está escrevendo, ele está direcionando esta carta a alguém que Paulo tinha por muita estima, que inclusive Paulo o considerava como sendo sua família, o próprio Timóteo. Tanto que quando Paulo escreve a Coríntios, mais especificamente, na primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 4, verso de número 17, Paulo chama Timóteo de filho. Leiamos, 1 Coríntios 4, 17, diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Agora, quando este mesmo Paulo, ele está escrevendo ao próprio Timóteo, Paulo também chama ele de filho. Entretanto, Paulo coloca um adjetivo na frente da palavra filho. 1 Timóteo, capítulo de número 1 e verso de número 2, Paulinho diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quando Paulo usa o termo verdadeiro, Paulo está querendo dizer que nem sempre a família são os da família. Porque às vezes os da família não são verdadeiros, como mencionou Paulo aqui, meu verdadeiro filho. Mesmo não sendo Timóteo, filho legítimo, filho consanguíneo, filho de sangue de Paulo, o carinho, o amor, a dedicação eram tão grandes quanto os laços de sangue, ou até mesmo maior ou superior do que alguns laços de sangue. Era o que Paulo sentia por Timóteo. Um carinho enorme, um amor enorme, ao ponto de chamar Timóteo de verdadeiro filho. Logo, nem sempre os da família são família. Por isso que eu digo para vocês que falar de família é algo complexo. É complicado. Porque quando eu estava refletindo sobre família e falar no mês da família, porque eu não sei se você sabe, porque não é muito divulgado, mas o mês de maio, ele é comumente aceito o mês da família. Existe um dia que é considerado o dia da família, um dia internacional da família. Então nós, os batistas, nós comemoramos o mês da família sempre em maio. E pensando em família, então ali pensando em Paulo, pensando em Timóteo 5:8, eu fiquei pensando, o que é a família? O que é família? Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas quando nós olhamos para o termo família, a ideia que vem em nossa mente, principalmente pelo fato de sermos cristãos, é a configuração, ou a composição, ou a união entre um homem, uma mulher e filhos. O pai, a mãe e filhos. É assim que nós olhamos, e é assim que é a configuração e a composição da família. Nós olhamos dessa forma, e é a primeira coisa que vem em nossa mente quando pensamos na família. Entretanto, quando eu olho para Paulinho e acredito que a teologia do Cristo era a mesma, eu acho que família, ela é mais abrangente, ela é mais profunda, ela é mais intimista. Intimista no sentido de ser íntimo. Então, quando eu olho para Paulo, Paulo pega um camarada, que ele tem um carinho, um afeto muito grande, chamado Timóteo, chama de filho. E tem um amor ao ponto de dar a vida dele, se for preciso, por esse filho. E não é consanguíneo. Para Paulo, isso é família.
Quando eu olho para Jesus, então, há um determinado momento que Jesus está naquele seu dia corriqueiro, um dia normal, pregando. De repente, o diácono que estava ali, não sei, alguém, chega em Jesus e diz assim, quem descreve essa narrativa é Mateus, capítulo de número 12, mais especificamente no verso de número 47 em diante. Aí quando você chega lá, alguém chega em Jesus e diz assim, Jesus, desculpa te interromper aí, não só linha de raciocínio, mas ali fora está uma mulher chamada Maria, que tem alguns filhos e algumas filhas, e ela diz que é tua mãe, e diz que é os teus irmãos, são os teus irmãos, eles estão te esperando lá. E Jesus responde um pouco meio que esquisito, no verso de número 48, Jesus diz assim, de Mateus 12, ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, a esse diácono, a alguém que o interrompeu, ele diz assim, quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E se porventura esse mesmo Cristo estivesse aqui, ou se eu estivesse lá, quando ele falou para este certo alguém o que ele acabou de falar, eu iria dizer, então Jesus, o que é família para você? Ou, Jesus, quem é família para você? Ou, falando em linguagem teológica, Jesus, qual é a tua teologia sobre a família? E aí então esse Cristo, ele responde nos versos 49 e no verso de número 50, dizendo, e estendendo a sua mão para os seus discípulos, é isso que Jesus faz, estendendo a sua mão para os seus discípulos, ele diz, eis aqui a minha mãe, e eis aqui os meus irmãos, e eis aqui as minhas irmãs. São esses aqui. O que Jesus está querendo dizer? Ele está tirando o mérito da mãe? Ele está tirando o mérito dos irmãos, das irmãs? Não, o que Jesus está querendo dizer é que a família são os íntimos, os que comem junto, os que andam junto. Por isso os discípulos estavam constantemente com ele. O que via ele fazer, o que eu via ele falar, o que aprendia com ele, o que dava risada com ele, o que consolava ele, o que abraçava ele, o que deixava ele ser consolado, o que fazia o bate-papo, o que estava constantemente junto. Este são a família. É isso que Jesus está querendo dizer. E parece que nem sempre os consanguíneos preenchem esta lacuna que Jesus demonstrou que os discípulos estavam preenchendo. Por isso, a família é muito mais, o conceito de família é muito mais um conceito abrangente. Pois então, se viéssemos a responder de novo, o que é a família? Se viéssemos perguntar de novo a resposta, acredito que pautado em Paulo e pautado em Jesus, família é o lugar do amor e suas vertentes. Não necessariamente no ambiente do sangue. Família é o lugar do amor e suas vertentes. Não necessariamente o ambiente do sangue. Aí eu te pergunto assim, e o que é a igreja? E o que é a igreja? Suponhamos que um parente teu que não é crente perguntasse isso para você. O que é a igreja? Ou suponhamos que o IBGE fosse na tua casa, batesse na tua porta e perguntasse para você, o que é a igreja? Como crentes fervorosos pentecostais que somos, nós diríamos que a igreja é o corpo espiritual do Cristo. Aleluia. E o IBGE vai ficar com um ponto de interrogação. E isso quer dizer o quê?
Por isso que Paulo se fez de tolo para os tolos e de sábio para os sábios. Vai falar que o IBGE vai adiantar que falar que é o corpo místico, o corpo espiritual do Cristo. Não vai adiantar. Então o que é a igreja? E acredito que partindo do pressuposto, da perspectiva que entendemos de família agora, pois a família é o lugar do amor, e suas vertentes, isto seria a família segundo Paulo e segundo Cristo, então eu entendo que a igreja é o lugar do amor, onde este amor, ele une os diferentes. E aí nós nos tornamos irmãos. Diferentes raças, diferentes etnias, diferentes classes sociais, diferentes percepções do mundo, diferentes gêneros. A igreja é a única instituição que consegue fazer o rico e o pobre sentar ao lado. Porque se você vai num teatro, num lugar, tem a parte VIP. Quem pode pagar, senta lá. Quem não pode, senta atrás da coluna. No mundo capitalista, existe distinção. No reino de Deus, não existe distinção. Todos nós estamos sentados como iguais na mesa. Não importa o gênero, não importa a raça, não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa o entendimento do mundo, o entendimento do próprio Deus, não importa título, não importa a condição financeira, não importa nada. Somos irmãos, é o que Paulo diz. Agora em Cristo não existe mais escravo, não existe mais livre, não existe mais servo, não existe mais mulher, não existe mais homem, não existe mais judeu, não existe mais gentil. Existe aquele que é filho do Pai. Acabou. As divisões no reino de Deus não existem. Muralhas que separam não existem. Por isso que Paulo vem escrever, dizer que a igreja ela é chamada de família de Deus. Então o que é a igreja? A igreja é o lugar do amor que une os diferentes. Isso é a igreja. Logo isso é família. É o lugar onde o amor ele impera. Então o que é família? É o lugar do amor. E quando nós pegamos o amor e vamos levar lá para o hebraico e tentar entender um pouco daquilo que os judeus falam ou compreendem sobre o amor, tirando aquilo que é definitivo, tirando o amor no sentido absoluto, pois quando eu falo de amor no sentido absoluto, aí eu tenho que ir para João, quando ele diz que Deus é amor. Isso é termos absolutistas, isso é termos absoluto, é definido, é afirmativo, é ponto final, acabou. Que é amor? Deus, acabou. Não entendi, fica sem entender porque é isso. Deus é amor, amor é Deus, acabou. Isso é termo absoluto. Agora, quando nós conjecturamos, dentro de uma filosofia judaica, nós vamos ver que os judeus eles entendiam o amor como sendo doar-se, dar-se, servir. Logo, se a família é o ambiente do amor, em outras palavras, a família é o ambiente do doar-se, do dar-se, do servir. Em outras palavras, doar-se mutuamente, servir mutuamente, dar-se mutuamente. Na família não é só um que se dá. Na família não é só um que se doa. Na família não é só um que perde. Na família todos ganham, todos perdem, porque todos doam e todos servem. Ou pelo menos deveria ser assim. Mas este é a ideia de amor segundo o judeu. O amor, eu quero que os irmãos entendam e gravem isso. O amor, ele é uma reação aprendida. Por isso só pode dar amor quem é amado. Porque o amor é uma reação aprendida. Logo a pergunta que eu te faço é: qual é o melhor lugar na terra para replicar amor? Família. É por isso que quando a igreja nasce,
ela nasce no seio familiar, ela nasce dentro de casa, ela nasce no ambiente intimista, da intimidade, no ambiente particular. É aí que a igreja nasce. Somente em 325, com Constantino, que nós vamos ver que a igreja tem essa configuração de salão. Até então ela nasceu, ela era do lar. Para passar a ideia de família, de intimidade, de companheirismo. Família é isto. É onde eu replico o amor, e não tem outra instituição que venha replicar melhor o amor do que a família. Amor, ele é, na verdade, uma reação aprendida. O amor, ele considera, o amor, ele reconhece que pessoas são superiores a coisas. Presta atenção nisso. O amor, ele reconhece, ele percebe que pessoas são superiores a coisa. Logo, damos valor à pessoa e não o que ela pode oferecer. Não damos valor ao objeto ou que se coloca na mesa, mas a pessoa nós damos valor. Essa é a diferença quando o Albert Einstein ele fala sobre valor e fatos. Muitos dão valor a fatos e esquecem de valorizar a pessoa. Por que choramos quando alguém morre? Porque eu perdi a pessoa, não pela morte em si. A morte é um fato. A pessoa é valor. Eu perdi um valor. Parte de mim se perdeu com aquela pessoa que eu amava, que eu estimava. Pessoa é valor. O resto, o que ela pode proporcionar é fato. Não devemos valorizar fatos, devemos valorizar pessoas. Cristão trabalha valorizando pessoas. Entretanto, quando eu olho para 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8, apesar de nós entendermos que o conceito de família é muito mais profundo do que o laço consanguíneo ou o laço de sangue, ainda assim, quando eu olho para Timóteo, capítulo 5, verso de número 8, Paulo está falando de família de sangue. Aqui sim, Paulo está falando de família de sangue. Tanto que Paulo está escrevendo a um jovem pastor. Este jovem pastor é Timóteo, seu discípulo e filho verdadeiro. E ali Timóteo tinha uma dúvida, porque o império que está governando é o Império Romano. E existia uma tradição cultural greco-romana em que as viúvas deveriam ser cuidadas pela parentela, até que o filho crescesse e pudesse cuidar da mãe. E espairava isso. E aí, nós cristãos, como é que nós vamos trabalhar nesse governo romano? Nesse governo greco-romano, nós vamos reconhecer que devemos cuidar da mãe e da viúva? Como é que vai ser? Timóteo tinha essa dúvida. Então Paulo escreve a Timóteo para esclarecer. Está certinho. Enquanto o filho não cresce, devemos cuidar da viúva. A parentela deve cuidar dela. Aí é onde Paulo então escreve 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. Cuidados em família. Logo, Paulo ele é enfático em dizer que se você, como cristão, negligenciar o cuidado da família de sangue, que é o que Paulo está escrevendo neste versículo X, ou neste versículo base, você se autocondenou, perdendo a fé. Então não adianta ganhar o mundo inteiro, se sacrificar para fazer tudo para todos, e você negligenciar o cuidado com a sua família. É isso que Paulo está nos ensinando. Cuidados com a família. O que Paulo está querendo dizer é que Timóteo deveria instruir a igreja em que ele estava incumbido, que o primeiro grande ministério a zelar, a cuidar, é a família. Se tiver que escolher entre igreja e família, opte pela tua família. Cuide da tua família. Zele pela tua família. Ela é o primeiro ministério que você e eu devemos cuidar.
Gosto da expressão do pastor Márcio Valadão, quando em uma das nossas reuniões ali falando conosco justamente sobre a família, e ele falava: pastor, você tem que cuidar da família, você tem que estar bem para você poder brincar com seus filhos, viajar com seus filhos, você tem que estar bem para poder fazer uma massagem na sua esposa, você tem que fazer, pastor, massagem na sua esposa. Pastor Márcio Valadão, ele fazia isso, ele falava isso para a gente nas reuniões. E eu gosto da expressão dele quando ele disse assim, ó: ore pela sua família, ore com eles, ore por eles, não dê descanso ao teu coração, zele continuamente, perpetuamente pela tua família, não desista da tua família. Era a expressão do pastor Márcio Valadão. Então, quando eu olho para Paulo está falando de cuidados em família, família de sangue. A grande pergunta é: que cuidados são esses? E acredito que um dos cuidados que nós devemos ter em família é o cuidado da valorização. Repito, um dos cuidados que temos que ter dentro de casa, dentro da família, é o cuidado da valorização. Porque quando você e eu falamos de valorização, o que está impregnado em nossa mente é uma filosofia, uma ideologia capitalista. E às vezes nós confundimos valor com preço. E o que é o preço? O preço é o sistema monetário. É o dinheiro embutido no produto. O preço é quanto eu estou pagando, o quanto isso me custa, ou o quanto eu estou investindo neste objeto. O dinheiro tem a capacidade de transformar tudo em objeto, tudo em mercadoria. Isso é preço, isso é precificação. Valorização, valor, passa a ideia do afeto, passa a ideia do que eu proporciono para você. Eu não consigo viver sem você. Eu mal saí de casa, já estou mandando mensagem no WhatsApp. Você está bem? Eu esqueci de te dar um beijo hoje, saí correndo, estava atrasado. Você está bem? Percebi que você não estava legal. Como é que andam as coisas? De repente no serviço você recebe de novo a mensagem só para dizer que eu te amo. Ou eu tenho muita estima por você, toma cuidado, está tudo bem no trânsito, no serviço. É o afeto. E isso é intangível. E isso é incalculável. É aquilo que eu provoco em você. Se eu deixar de existir na tua vida, você vai sentir falta ou você vai dar graças a Deus? Só que às vezes nós valorizamos as pessoas com um ar de precificação. Eu vou te dar um exemplo. E aí, meu, beleza? Beleza, como é que você está? Bem. Ô, irmão, faz tempo que eu não te vejo. Rapaz, meu filho está grande, eu vou te apresentar. Ô, fulano, vem aqui. Aí chega o filho, aí você fala assim: esse aqui é meu filho. Nossa, como eu amo esse moleque, rapaz, meu orgulho. Eu amo demais, ó, a cara do pai, dá uma olhada, bonito, perfeito. Você não tem a ideia, rapaz, eu gasto com ele 17 mil por ano. Por isso que é meu orgulho. Ou: esse é meu filho, eu amo demais, sabe? Todo investimento que eu faço para ele na escola, a escola dele não é barata não, eu pago R$1.200. E o moleque está no 8º ano, está no 9º ano, R$1.200, mas este investimento financeiro vale a pena, ele só tira 10. Orgulho com ar de precificação. Ou ainda: rapaz, faz tempo que eu não te vejo. Eu vi ali a sua esposa por aí, ela me falou que você estava aqui. E eu estava lá conversando com ela. Rapaz, estava com muita saudade de você. Com todo respeito, pastor Rodrigo. Mas eu sou obrigado a falar. Respeito a você, respeito a sua esposa. A sua esposa está muito bonita, muito elegante. Aí eu falo: eu também acho, irmão. Eu também acho. Só que tem que estar bonita mesmo. Porque a última cirurgia que eu paguei ali foi tanto. E o que eu gasto por mês de salão de beleza é X. Tem que estar bonita. Orgulho com ar de precificação, valorização
com um ar de precificação, irmãos. Em vida, na família, nós não precificamos. Quem precifica, quem coloca monetariamente ali um dinheiro, um preço, quem faz isso é o capitalismo. Vida não se precifica. Vida não tem preço, mas se nós usássemos uma expressão capitalista para falar de vida, quanto custa uma alma? Quanto custa uma vida? E aí suponhamos de novo que o IBGE perguntando para tu, crente, pentecostal, quanto custa uma vida? Aí você vai falar, a vida, ela custa o sangue do Cristo. Não está errado. Vamos substituir a expressão sangue por vida. Uma vida, uma alma custa a vida de Deus. Precifica a vida de Deus. Mas vamos fazer um cálculo matemático. Vida mais vida, a tua vida mais a vida de Deus, dá quanto? Precifica aí. Tu que mexe com a matemática, tu que mexe com cálculos, tu que mexe aí com regras e fórmulas, precifica. Vida mais vida dá infinito, dá incalculável, imprecificável. Não se precifica vida, se valoriza vida. A tua família tem que ser valorizada por você que está lá dentro. É sério que eu vou ter que valorizar este homem, pastor? Sim. Sim. Valorizar é dar importância, é reconhecer atributos e enaltecê-los. Olha só. Valorizar é dar importância e reconhecer atributos e enaltecê-los. A pergunta que eu te faço, você consegue reconhecer um atributo? Consegue? Essa é uma pergunta retórica, porque eu não quero aqui envergonhar ninguém. Mas eu quero que tu pense em um atributo e enaltecer o atributo desta pessoa, porque infelizmente, irmãos, nós temos a tendência de valorizar só o que é do outro, a esposa do outro, o esposo da outra, o filho do outro, o filho de fulano de tal, ele estuda, ele tira nota alta, ele não dá esse trabalho igual a você não, o filho de fulano de tal, ele arruma a cama dele, sabia? Infelizmente, nós temos essa tendência. Aí tu vira para a pessoa, você fala assim, ó, irmão, me fala só um atributo aí do teu cônjuge e do teu filho. Só um. Aí a pessoa para. Ela não tem na ponta da língua. Ela começa a gaguejar, aí olha para tu e tu olha para ela, aí ela se sente pressionada. Um atributo? É, um atributo. Fala um atributo aí do teu cônjuge, já que você está falando tão bem dos outros aí, fala um atributo do teu cônjuge, do teu filho. Mano, ela é bonita. Não, tirando isso aí, da essência. Um atributo. E é aí, então, que eu começo a ver outro ambiente que nós devemos ter dentro da família, que é o ambiente da segurança. Além de termos um ambiente, um cuidado de valorização, outro cuidado que devemos ter dentro da família é o cuidado da segurança. E quando falamos de segurança, achamos que segurança é só algo que diz respeito ao homem, porque o homem é o protetor, porque o homem é o provedor, e porque o homem tem que cuidar e zelar, e achamos que é só o homem que tem que proteger, e engana-se. É responsabilidade de todos os integrantes da família trazer segurança para dentro de casa. E quando eu falo de um ambiente seguro, eu estou falando de um lugar estável. Porque, infelizmente, dentro de cada família, eu sei que a tua família é assim também, porque só muda o endereço. Sempre tem um na família que tem o poder
de desestabilizar todos. Sempre tem. Está uma paz até chegar. Chegou, acabou a paz. A gente olha, dá risada, mas é uma verdade. E achamos que a ideia de segurança é só do homem. Não, irmãos. Trazer segurança, paz para dentro de casa é responsabilidade do cônjuge, mas é responsabilidade também dos filhos. É do casal, mas também dos filhos. No que diz respeito a você, disse Paulo, tende paz com todos os homens. Disse Paulo, nós somos feitos para a paz. Não é para guerra, não é para conflito, não é para ficar cutucando a onça com vara curta. Não é para ficar provocando. Se tem uma coisa que dá raiva, é ironia. A pessoa fica sendo irônica com você e vai te testando. Aí tu perde a linha, aí tu fala, o pastor da Lagoinha aí. É assim. É assim. Te provoca tanto que esquece que o mesmo Paulo diz que tem aqui um homem, um velho homem. E o bicho não está morto, não. Só está adormecido. É o Hulk. Se estimular a raiva, vai ficar verde. Esquece. Trazer segurança para o lar é obrigação de cada um, de todos. Quando eu falo de um ambiente seguro, eu estou falando de um ambiente livre de perigos. Um dos erros que nós, pais ou casal, comete é discutir na frente do filho. E a discussão em massa ou repentina ou corriqueira, sempre, ela vai fazer com que os filhos fiquem com medo, com dúvidas, com receios. E aí, então, ele fica falando para o colega, ou para a tia, ou para alguém que ele confia, os meus pais acho que vão se separar, tia. Ambiente seguro é um cuidado que temos que ter. Vai ter problema no lar? Vai ter que quebrar o pau? Não fala na frente dos filhos. E não grite. Melhore os teus argumentos. Não exalte o tom da voz. Melhore os teus argumentos. Olhe para si e vê se você está emocionalmente abalado. E se você estiver emocionalmente abalado, então não fale. Deixa para falar depois, quando você estiver mais calmo. Porque se você falar baseado na emoção, você vai falar o que não deve, aí aquilo que está ruim vai piorar. Vai piorar. Pode ser irreversível. Ore. Como orou o salmista, Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios para eu não pecar contra ti. Que essa oração seja tua, dentro da tua casa. Outro cuidado que temos que ter dentro de casa é um ambiente de aceitação, valorização, segurança, aceitação. Porque quando dentro de casa alguém não se sente aceito, este alguém vai procurar aceitação fora de casa com outras pessoas. E isso é bíblico. A gente que acha que é só hoje, que a família está desestruturada hoje. Mas não é. Olhe lá para Juízes, capítulo de número 11, verso de número 1 em diante. Juízes 11, 1 diz: Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. Quando dentro de casa não há aceitação,
essa pessoa vai buscar aceitação fora de casa, com outras pessoas. Aí podemos perder essa pessoa. Infelizmente, a família que deveria ser um lugar de acolhida é um repelente. Infelizmente, a igreja que deveria ser um lugar de inclusão, como a família, pois afinal de contas a igreja é formada por famílias, é um lugar de exclusão. Esse não pode, esse não deve, esse não vai, esse não é santo, esse é pecador, esse não deve entrar, esse não está de acordo, então esse a gente joga fora. Porque aquilo que somos em família, replicamos na igreja. É o que disse Augusto Comte, o pai da sociologia. Ele disse que a sociedade é um reflexo da família. Logo, se a sociedade está, desculpa a minha expressão, uma droga, um caos, é porque a família está uma droga, um caos. A sociedade é um reflexo da família, disse Augusto Comte, pai da sociologia. E se a igreja exclui, é porque dentro de casa também nós temos essa mania de excluir. A igreja deve ser o ambiente da inclusão. Então, como é que funciona a disciplina dentro da igreja, irmão? É simples. A pessoa ela não vai se sentir bem e ela vai se sair por conta própria. A igreja não exclui ninguém. Deus diz lá, através de Salmos, do salmista, que o injusto, esse aí que não quer nada, não vai ficar na casa dele, ele sai. Ele não consegue lidar com aquilo, com a santidade, ele não consegue lidar com a comunhão, com o amor, com o perdão. Então, ele toma a decisão de sair. Esse é o sistema de disciplina da igreja. Você vai corrigindo, acompanhando, comungando, e a pessoa sai, por si só, o cara não aguenta. Como aconteceu com o jovem rico. Como aconteceu com o jovem rico. Ele mesmo tomou a decisão de ir. Cuidado que devemos ter com a igreja, com a família, é o cuidado, por exemplo, do elogio e do encorajamento. O elogio e o encorajamento, ele é resultado da observação. Repito, você só pode elogiar alguém se você observa este alguém. Uma mulher que não é observada pelo marido e, consequentemente, não é elogiada, ela tem de ter a baixa autoestima. Para que eu vou me produzir? Não olha para mim mesmo. Para elogiar, é necessário observação. Um homem que não é elogiado nos mínimos detalhes, na pouca coisa que ele já faz, ele tende a deixar de fazer o pouco. Um filho que não é elogiado, ele tende a ter hábitos para tentar ganhar a atenção do pai. E como ele não conseguiu ganhar a atenção do pai pelas coisas boas que ele fez, o que ele faz? Arte. Aí ele ganha a atenção do pai e da mãe. Só que a atenção é de repreensão, de correção, de castigo. Porque ele não conseguiu chamar a atenção do pai quando ele fazia tudo certinho. Então ele coloca um jugo nele mesmo. Um estresse sobre ele mesmo, tentando dizer para você: ei pai, eu sou teu filho, prazer. Eu estou aqui, me nota. A arte de uma criança nem sempre é porque ela tem TDAH, porque agora tudo é imperativismo e TDAH. Tudo é falta de amor, de observação. Quando eu não observo, eu não aprecio. E quando eu não aprecio, eu não elogio. E quando eu não elogio, eu não motivo. E sem motivação, para que ir para casa? Família chata. Eu vou ficar na rua mesmo. Sai da faculdade, vai para o happy hour, vai para... E aí vai, porque a família é chata, não há motivação. Outro cuidado
que devemos ter. Nós devemos criar um ambiente dentro de casa do reino de Deus. E como é que é um reino de Deus? É um reino onde o amor ele deve imperar. É um reino onde o perdão deve imperar. É um reino onde a paciência deve imperar. É um reino da tolerância, é o reino da compreensão. É o reino da alegria, é o reino da paz. É o reino da comunhão, é o reino dos afetos, é o reino do carinho. Este é o reino de Deus. A minha casa tem que ser um pedacinho do reino de Deus. E isso é obrigação de todos. São cuidados que você e eu temos que zelar, cuidar. Então, eu oro. Eu oro porque o tempo já acabou ali. Eu oro para que a tua família seja o melhor lugar na terra. Deus os abençoe.